O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Oi, Big, já deu tudo certo em nome de Jesus, amém? Tô ocupada aí, não. Mas nosso excelente professor Nilo, quero agradecer a Deus por esse dia, agradecer a Deus por esse excelente dia, a oportunidade que o Senhor dá para mim, dá para você, Big, dá professor Nilo, dá para todos que compartilharem essa programação e aqueles que não compartilharem também. Um dia novo do Senhor, se não for o Senhor, seria de nós, se não for o Criador do universo. Nada explica, ninguém pode ainda explicar essa tão grandiosa estrutura em que nós temos. Meu abraço, Germano Santos, de bem da terra. Germano está para Campos, está para todos os Roseli, dá licença, chega mais perto do microfone para poder, porque tá cortando algumas falas suas, só para a gente poder ouvir melhor. Não tá, eu acho que tá mudo o seu microfone. Você tá falando, tá ficando mudo. Vê aí se não tem alguma interferência. Agora eu acho que melhorou um pouquinho. Tenta falar novamente. Então, dá pra ouvir agora? Aqui tá dando. Consegue aumentar um pouquinho aí pra poder ouvir melhor aqui? Pode. Big. Agora ficou melhor. Eu costumo participar de reuniões e nunca fica baixo, então é aí mesmo o retorno. Tá dando para ouvir agora, professor? Perfeito. Se tiver alguma falha, me avisa e eu vou até pedir Big para conectar aqui pelo computador. Então, repetindo aí o meu bom dia para todos, agradecendo esse dia, essa paz da minha e na sua vida. Professor Nilo, daí do nosso ambiente, da Rádio Aurora, o Grupo Aurora de Comunicação. Esse grupo inovador, a TV Aurora, o Grupo Aurora de Comunicação, é uma mentalidade nova no mundo digital. Precisa olhar assim, essa visão digital, essa inovação digital em Campos, que é o Grupo Aurora de Comunicação. E agradecer a Deus por esse dia, por todos que vão estar participando, por todos que vão estar compartilhando, também pela vida do Big, do professor Nilo, do Germano, enfim, da família, de todos que vão participar hoje, que hoje nós temos aí a Mariana e a Sabrina, Estão aí trabalhando aí em Macaé, a Mariana e a Sabrina, e nós estamos aí passando aí, e você também que compartilha a nossa programação, para nós o seu trabalho, vamos compartilhar com a nossa programação, vamos investir aí na TV Aurora, no Grupo Aurora de Comunicação. Algo
Que some, vamos somar. Professor Nilo, bom dia. Vamos falar do tempo hoje, da contemporaneidade, da inovação. Muito obrigado por estar aí. Muito obrigada por segurar aí essa batalha conosco, porque é de par em par, né? Precisam andar dois em concordância para que as coisas fiquem mais leves. Eu que agradeço ao convite mais uma vez, Roseli, a Rede Aurora de Comunicação, e espero aqui que as pessoas que assistirem a nossa programação, elas possam, né, ter aqui conteúdos que possam ajudar elas, né, de alguma forma, porque hoje nós precisamos levar conteúdos construtivos para as pessoas. O conhecimento que nós temos não pertence a nós, mas ao próprio mundo, podemos dizer assim, porque nós vamos passar. Os conhecimentos, eles estão dentro do movimento. Então nós somos seres humanos mutáveis, mudamos de pensamento, mudamos de ideologias, enfim, nós criamos a nossa melhor versão no tempo que os anos vão passando. E esses conhecimentos adquiridos não são nossos, são das pessoas que aqui convivem conosco. Então, acredito que essa programação de hoje, ela tem como propósito levar esses conhecimentos às pessoas, de sorte que elas possam se utilizar dos mesmos. Mas fica aí meu agradecimento pelo convite e pode tocar a bola. Eu vou te pegar aí na palavra, né? O senhor falou, nós criamos a nossa melhor versão. Essa versão é mutável, professor. De tempo a tempo, essa versão, ela vai de encontro à experiência do tempo que nós vivemos. Que é para o senhor essa nova versão, essa melhor versão? Vejamos. A experiência, quem sabe? Olha, existe na verdade uma coisa que eu defendo. Existe uma coisa que eu defendo. Tudo é muito difícil de ser explicado, nada é fácil, é muito complexo. O ser humano, ele criado dentro dos seus contextos, da sociedade ao qual ele convive, obviamente ele está inserido dentro dele os contextos sociais aos quais ele convive. E com o decorrer do passar do tempo, a tendência é essa pessoa sempre buscar uma melhora de vida em todos os sentidos. E com isso não pode ficar de fora o conhecimento daquilo que ela tem como inclinação, isto é, daquilo que ela precisa e ela acha que vai fazer com que ela melhore como ser humano, como profissional, como ser humano, como profissional, entre outros. É nesse sentido que a melhor versão ela pode surgir. Claro, existem pessoas que ao invés dela progredir, ela regride, ela se torna uma pessoa má, né? Aquela pessoa que ela deseja o mal da outra, enfim, ela entra para o mundo, para o submundo, ela tem um caráter distorcido no sentido de querer desejar com que as outras pessoas elas não avancem, mas não é essa a questão. A questão que nós colocamos aqui é a melhor versão do ser humano é quando você aceita que você é movimento, isto é, você dentro pensa hoje diferente de 10 anos atrás, porque você é movimento, você adquiriu novas experiências, você adquiriu novos saberes. E você tem que entender, eu digo nós, seres humanos, entender que dentro desse movimento, desse ciclo, existe uma outra coisa, chamada aceitação. Ou seja, você estar bem resolvido consigo. E a partir disso, não demonizar, né, o outro que não sou eu, mas que pensa diferente de mim. E nem por conta dele ser o outro que pensa diferente de mim, eu posso demonizá-lo. Então, a melhor versão de cada ser humano aqui no Brasil, na Europa, na África, na Ásia, nós estamos falando de quase 8 bilhões de seres humanos. Cada ser humano no seu universo peculiar dentro dele, ele sabe que dentro de todo o conhecimento que ele tem, de toda a estrutura que ele tem como conhecimento, enfim, todo o histórico dele, ele tem ali, podemos dizer, recursos intelectuais que fazem com que ele possa melhorar. Ele só não melhora se ele for por outro lado, por outro caminho. Então, nesse sentido, o tempo no mundo interno, você dentro de si melhora, mas sabendo que o mundo externo aqui fora, como, por exemplo, o mundo da comunicação, da internet, né, da tecnologia, o mundo cá fora também é movimento e é muito veloz. E se você não estiver bem resolvido aqui dentro, você se perde aqui fora. Então é nesse sentido que você tem que estar com equilíbrio.
porque esse movimento da melhor versão sua, ela só vai acontecer se você estiver bem aqui e também entendendo o que está acontecendo aqui fora, para você poder então se posicionar diante dessa diversidade, dessa complexidade de coisas que elas andam em movimento com a tecnologia e com o tempo. A divergência soma, não demoniza. Aquela coisa de culpar o outro é uma coisa de covardia ou de ausência de si mesmo, da negação de si mesmo. Porque a pessoa, eu penso assim, a filosofia, por exemplo, ela tem um papel fundamental, só para poder a gente embasar. A filosofia tem um papel fundamental de organizar seu turno enquanto vida, não de transformar ninguém, mas pelo contrário, em fazer você refletir sobre certas coisas da vida. E quando nós falamos em refletir coisas da vida, nós estamos falando sobre a sua própria vida peculiar e o mundo ao qual você está inserido. Então, se eu, por exemplo, utilizo o meu caso dos estudos da filosofia, que é o meu campo de atuação intelectual como escritor, entre outros, se é essa a minha tomada de vida, eu vivo da filosofia porque eu amo a filosofia. Então, o que isso ao qual eu vivo, isso ao qual eu tenho como majoritário na minha vida, o que isso faz para melhorar a minha vida? Bom, levando em consideração que a filosofia, ela organiza o turno enquanto vida, ela amplia sim a sua dimensão de reflexão sobre os temas diversos. Existem pessoas que estudam matemática, outros que são cientistas, médicos, diversas profissões, e eles amam aquilo que eles fazem. Só que quando você observa na sua identidade, não o seu nome, mas a sua, por exemplo, também não sua profissão só, porque muitas pessoas têm uma profissão ao qual ela não gosta, ao qual ela não ama. Mas quando ela se identifica com algo e ela leva aquilo como estilo de vida, então ela vai fazer com que aquilo reflita no outro através dos conhecimentos que ela tem, que é como eu falei no início, não é dela, fica, ela parte, o legado fica. Então, nesse sentido, ela pode melhorar tanto a versão dela humana para com o outro, com o mundo externo, e também ela resolver os próprios demônios dela, porque todas as pessoas, elas criam para si problemas, digamos assim, que muitas das vezes travam ela de desenvolver, dela se desenvolver. Então, observando que a filosofia, ela amplia, no meu caso, ela amplia a dimensão de reflexão, de contemplar as coisas, de criticar as estruturas, para que você possa se posicionar de forma a qual não venha andar em rebanho de escravos, mas para você poder libertar, né? Eu tenho até aquela frase famosa: libertei 1000 escravos, teria liberto outros 1000, se esses soubessem que eram escravos. Então, não só a filosofia em si, mas também todo o conhecimento profissional, acadêmico, enfim, a pessoa faz o que ela gosta em qualquer parte do mundo. Agora ela tem que somente observar o movimento tecnológico, da tecnologia, o movimento externo tem que estar alinhado com o movimento dela interno, no sentido de que ela não, por conta dos seus achismos, não por conta das suas crenças ou suas formas de pensar, ela deve necessariamente falar para todos que o mundo todo está errado e ela está certa, mas um certo equilíbrio para que essa diversidade possa ser contemplada como algo positivo e bonito. Porque é bonito a diversidade, o pensamento divergente dentro de todo esse movimento de tecnologia que está avançando. Perder meus escravos, e se eu soubesse que era escravo, teria libertado mais de 1000, né? Libertei 1000 escravos, e se eu soubesse, porque o próprio sistema nos aprisiona, né? Quando nós fazemos bem ao outro, muitas vezes nós entramos numa relação abusiva. Você começa a fazer para as pessoas... Está dando para me ouvir? Sim. Você começa a fazer para as pessoas e as pessoas entendem aquela obrigação. Elas criam uma relação de que você tem sempre que fazer mais. E essa relação te institucionaliza. A achar que você precisa ser o que elas querem que você seja. E você se perde do seu próprio eu. Essa palavra que você usou aí, foge do próprio eu, é interessante.
porque nós estamos vivendo, como nós falamos, em um momento histórico na humanidade, não só aqui no Brasil, mas na humanidade, ao qual você hoje fica gabaritando o que você, por exemplo, vai assistir, o que você vai estudar. Então, muitas das vezes, as pessoas hoje, elas estão inquietas, elas estão ansiosas, elas estão presas aquele sentimento de ela querer a todo custo a felicidade ou a todo custo o bem-estar, porque é como se fosse uma dose mais forte que acaba de terminar e ela quer outra dose mais forte. Então as pessoas, elas gabaritam e buscam o tempo todo essa questão de estar bem, se sentir bem, porque ela tem que se sentir bem com aplauso, hoje em dia, muitas das vezes, com aplauso do outro. Ela quer um like, ela quer uma curtida, ela quer um comentário, e ela fica nessa solidão ao qual faz mal. Eu, há pouco, antes de vir aqui para a programação, fiz um pequeno texto na minha rede social, no Facebook, ao qual falei um pouco sobre a ideia da solidão, a solicitude, né? Você estar sozinho consigo e estar em paz, sem a necessidade, exemplo, de estar acompanhado, porque existe um momento de você estar em grupo, existe um momento de você estar com família e existe um momento que você vai estar sozinho. É nesse momento que muitas das vezes as pessoas, elas não conseguem se auto-identificar com ela mesma. Vem a angústia, a depressão, enfim, ela não consegue. Então ela sempre quer uma dose mais forte. E o encontro desse o eu, né, que você colocou aí, é quando você está bem resolvido mesmo. Você está, olha, eu tô bem. Eu não estou, por exemplo, digamos, não quero comiseração, ou eu não quero que as pessoas tenham uma visão de pena, mas eu quero mostrar às pessoas que elas podem, sim, conviver tanto em sociedade, em grupos, mas também ela pode ter um momento dos interstícios ao qual ela vai dedicar-se a ler livros, a estudar, a fazer um curso, a melhorar-se como um profissional, como ser humano, e é a partir desses conhecimentos que só pode ser adquirido no silêncio, quando ela está sozinha consigo, é que cá fora, no mundo com o outro, você vai encantar, porque o conhecimento é para encantar, não para afastar, é levantar ao mesmo nível, de sorte que todas as pessoas possam se respeitar. A minha luta, a minha guerra em vida, no sentido literário, acadêmico, é fazer isso com que as pessoas se respeitem, com que eu respeite o bandista, eu respeite o cristão, a pessoa que é de direita, de esquerda, porque as ideologias estão aí, mas as pessoas têm que se respeitar. Isso ainda está muito longe de acontecer no modo universal. Enquanto o ódio predominar, a ignorância predominar, enquanto a educação não for colocada como primeiro em um país, a ignorância vai predominar, a guerra, e as pessoas vão continuar assim, sem conhecer a si mesmo, dependendo de um guru, de um mestre, de alguma coisa para se ancorar. Professor, eu sempre tive, né, desde criança, os meus próprios modos pensantes. Sim. Mas a primeira pessoa que eu questiono na Terra sou eu. Sempre estou me questionando a fim de buscar melhorar em mim mesma. E muitas vezes nas relações de grupos a gente acaba se espelhando. Agora tem as formas comparativas, né? Nós deixamos de viver em grupo sem compartilhar aprendizado. Querer muitas vezes se aproximar, né, do que o outro sabe. Existem pessoas que são competitivas, existem aquelas também que querem ser o outro. Existem aquelas que dependem, muitas vezes, do outro, ou se alojam no outro. Quando o senhor fala, às vezes, as pessoas precisam do seu guru, né? Tem aquelas que precisam mesmo estar ancoradas. Tem aquelas que precisam do conhecimento, da troca do conhecimento. Tem aquelas também que, incondicionalmente, sem sentir, precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, né? Tem essas também, né? Que precisam de outras que ajudam no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Nós, seres humanos, nós precisamos um do outro desde quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe, né? Nós já viemos nessa situação de dependência. Isso é um pensamento meu, Sim. né? Temos
num pensamento, numa situação de dependência. Depois nós saímos para fora e ainda precisamos ser amamentados, precisamos desse crescimento. Não seria também a nossa mãe, o nosso pai, nossos primeiros gurus que nos deixam nessa situação, nessa expectativa de dependência? Então, vamos separar o joio do trigo. A dependência que nós salientamos aqui não necessariamente é o abandono da questão de você respeitar e obedecer uma hierarquia ou institucional, ou seja lá qual for, não. É no sentido, é outro tipo de sentido, mas vamos falar por parte. É o pai, mãe, família, você independentemente tem que respeitar até adulto. Você pode ter a idade que for, seu pai está vivo, sua mãe está viva, obedeça. A Bíblia mesmo fala sobre o conselho, né? Devemos ouvir o conselho da mãe, do pai. Então é interessante. E agora, existe aquela outra parte também do ego aflorado das pessoas que se acham independentes demais. Por exemplo, é o caso de muitos ateus. Eu tenho muitos amigos ateus que eles se acham a última bolacha do pacote. Então tem que ter um cuidado com o ego, porque o ego, enquanto você achar que você é alguma coisa, já era. Você tem que deixar todo esse gelo derreter para que você faça parte do oceano, porque os circuitos de consagração social só serão tão mais eficazes quanto mais distante passar do objeto de consagração. Então, a ideia da pessoa estar ligada a um mestre, a um guru, alguma coisa, sim, tem que estar. Eu penso que tem que estar sempre dentro de uma hierarquia respeitosa, harmoniosa. No entanto, quando eu digo que a pessoa ela precisa ter um pouco de independência, é quando ela tem dentro de si acumulado não só as experiências dela, porque cada um tem uma experiência de vida diferente da outra, mas eu digo no sentido dela buscar mesmo conhecimento, não para ela se opor no sentido de ficar questionando tudo a todo momento, não, mas que ela possa também andar sozinha, ela saiba andar sozinha, ela depende, sim, por exemplo, eu preciso de uma ajuda para resolver um problema dentro de um bairro específico. Sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso estar aliado a um grupo político, por exemplo, ao qual eu tenho representação no legislativo. Ou seja, eu preciso de um vereador, um grupo que eu possa resolver aquele problema daquele bairro. Porque se eu não tiver, eu até posso conseguir, mas vai demorar um pouco mais, talvez. Então é tudo muito complexo. Uma religião, eu sou de uma religião, tem lá o meu líder e eu tenho que respeitar, porque realmente nós fazemos parte de um trabalho social e devemos estar em harmonia dentro desse grupo, e é louvável isso, e tem que ser assim. Quando nós falamos sobre independência, é quando você realmente tem um conhecimento ao qual, se acontecer algum problema, você tem recursos para que você não tenha inclinação de ficar com espécie, a alcançar aquela ideia de que, poxa, eu fui injustiçado, ninguém olha para mim, eu dependo disso, eu dependo daquilo, da comiseração. Não, mas eu sou parte, isso, né? E é vitimismo, né? Quando o ser humano, nós estamos falando aqui de pensamentos livres. Exatamente. Hoje vai nos levar o quê? Uma contemporaneidade importante que nós estamos vivendo. Nós estamos batendo um papo, né? Nós estamos aqui, claro, né, check-out, batendo um papo, nós estamos conversando, né, sobre essa contemporaneidade, que é uma contemporaneidade de importantes mudanças. Nós estamos passando por um período de guerra no mundo, né? Sempre teve, mas estamos passando pós-pandemia. Nós sabemos que todas as vezes que passamos por guerras, por doenças, pandemias, epidemias, o desenvolvimento é rápido, né? E nós estamos passando por um dos tempos mais importantes, né? Graças à ciência, nós sobrevivemos à pandemia, mas não estamos conseguindo ainda nos humanizar o suficiente, não sei se é humanizar ou desumanizar, para sair do período guerra, mas estamos entrando na era digital. A era digital é uma era quase que invisível, onde as pessoas podem se expressar, graças a Deus,
Vivemos num país onde as pessoas não são as pessoas que são laicas, né? O país que é laico, né? Um país que tem bastante diversificação de ideias, não é isso? Sim. Que existe, entre aspas, uma democracia, onde a gente pode falar aparentemente o que quiser, e onde as pessoas, elas falam e têm a cultura, de acordo com a cultura, o conhecimento, né, o meio que ela foi gerada, tudo isso induz. E eu estou falando isso pela liberdade que a gente está se expressando. Eu não sei aonde que o programa vai alcançar depois, porque hoje nós compartilhamos pouco, mas as pessoas podem deixar as suas opiniões diversas, podem deixar suas opiniões diversas, porque a conversa aqui é muito livre. Nós estamos filosofando, falando do emocional, falando da cultura também, das diversas culturas existentes e pré-existentes, né? Então, estou falando isso porque nós estamos aqui, né, nessa conversa, é uma conversa. Sim. O professor colocou aí algumas coisas aí na mesa que eu achei interessante. Depois eu quero colocar também algumas coisas sobre essa questão aí. Bom, professor, pode falar. Com certeza, e é muito bom esse conteúdo, porque, olha, veja bem, quando trabalhamos conhecimento, nós temos que ter a grandeza de entender que esses conhecimentos, além de não ser só nossos, né, porque hoje existe uma barreira, né, infelizmente, ainda, que é aquela barreira da qual, por exemplo, muitas pessoas se fecham no conhecimento que ela tem e ela não quer passar para o outro, né? Um exemplo que eu dou, eu faço parte de algumas instituições acadêmicas, inclusive tomei posse na Academia dos Intelectuais e Escritores do Brasil no último dia 8 de junho de 2023, onde eu ocupo agora a cadeira número 28, que tem como patrônomo Darcy Ribeiro, que era um sociólogo intelectual. Então, Darcy Ribeiro, para mim, foi uma referência muito, muito grande aqui no Brasil, né? Então, temos hoje um problema a ser discutido, por exemplo, que é a questão dessa ideia de levar o conhecimento àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudo, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou em algum local ao qual tem ali no grupo pessoas acadêmicas ou enfim, que são estudantes, professores e tudo mais. E lá cada um, nesse encontro, nesse bate-papo, tá falando dos seus trabalhos, atualizando seus trabalhos. Legal, muito interessante e louvável. Agora, quando você pega um grupo de pessoas que têm conhecimentos diversos, riquíssimos, esses conhecimentos podem ser trabalhados da seguinte maneira. O próprio grupo poderia, por exemplo, criar cronogramas de ações que possam chegar às comunidades mais carentes, enfim, programas para trazer o jovem, as crianças e os jovens para o mundo da educação, para a literatura, que eu defendo muito isso. Eu acho que a literatura, eu acho que a educação, ela vai fazer com que no futuro esse mundo digital ele seja utilizado de uma maneira mais saudável. Porque hoje o que predomina, infelizmente ainda, é o conhecimento artificial e raso, porque você está em um mundo de muita velocidade de informações e você tem que gabaritar o tempo todo. Então nem sempre você vai estar lá está a Roseli com uma amiga. Aí a amiga vai dizer assim: você viu aquele podcast lá do fulano? Aí você vai falar: não, eu estava estudando essa matéria aqui que é muito interessante. Ou seja, é quase que impossível duas pessoas nos dias atuais conseguirem seguir o mesmo tipo de pensamento ou programação ou coisa e tal, porque é muita diversidade. Professor, sim. Só isso bom ou ruim? Fala o próximo. Muito bom, muito bom. Isso é ótimo. É ótimo até que ponto? Até o ponto que, poxa, bacana, gostei. Roseli, ela tá estudando sobre um tema muito interessante e a amiga dela viu uma programação também que ela viu de podcast muito interessante que trouxe para ela também conhecimento. Isso são coisas louváveis.
Aí o que eu defendo, uma coisa que eu defendo muito, é quando, por exemplo, estamos em um grupo e esse grupo faz ações, como é o caso seu lá, dos grupos ao qual você já faz um trabalho lindíssimo, maravilhoso, né? Da sua denominação, acho, assim, louvável. E esses trabalhos sociais, eles são muito bons e interessantes. Eu trabalho muito com a ideia de que a educação, ela vai transformar não só a pessoa como ser humano, mas também vai transformar esse mundo digital. Claro, isso não vai acontecer no mundo universal, isto é, não vai acontecer de forma para todos, mas todo aquele que retém um conhecimento, digamos, você tem um conhecimento específico e eu tenho outro, eu vou trabalhar enquanto turno em vida, enquanto vida eu tiver, para que esses meus conhecimentos eles possam ser aprimorados e de tempo em tempo vou estar levando ao outro, de uma maneira ou de outra, trabalhos sociais, estar dentro de grupos que são de verdade preocupados com o ser humano e não com o ego, não preocupado com o sigo ou com aqueles interesses fechados, mas que realmente possam alcançar o que o governo não faz. Se a gente falar sobre política, nós temos aí muitos problemas para discutir, principalmente a educação, que hoje você vai nos municípios aqui de Campos, dos Goitacazes, poxa, tem jovem lá que eu tive conversando com uma mãe esses dias, ela tá há 3 meses sem ver o filho pisar na escola porque teve problema de estrutura dentro do colégio. Então, quer dizer, são coisas que a gente vê que a gente não consegue fazer sozinho, que depende de grupo. E se o grupo não estiver preocupado em levar conhecimento ao outro sem interesses próprios, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem que fazer o trabalho de beija-flor no incêndio. Você levar o seu conhecimento, eu levar o meu para os trabalhos sociais, seja lá onde for. Aonde eu estou, numa padaria, no meu serviço, em qualquer lugar, de tempo em tempo, no momento oportuno, eu estou falando sobre um conhecimento específico, seja na área filosófica, da educação, da literatura, para que o outro que está do meu lado possa ouvir, de sorte que ele possa criar um mínimo de interesse possível e aí eu trazer para ele aquilo que, dependendo da inclinação dele, vai ou não ajudar ele, porque o que serve para mim não serve para o outro. Eu gosto de filosofia, tem gente que gosta somente de literatura, tem outros que nunca leram um livro. Então, assim, eu tenho que fazer com que essas pessoas possam amarrar, destruir, derrubar os demônios dela, que é o demônio do preconceito, da ignorância, da falta de conhecimento, não por culpa só dela, mas principalmente do sistema que não deixou ela ter acesso a um conhecimento. Talvez hoje ela estaria lá na frente e hoje ela tem uma vida, podemos dizer, desculpa a expressão, desgraçada, por causa que ela não conseguiu ser assistida pelo sistema político, tampouco pelas pessoas que têm conhecimento. Mas também tem muita gente que mudou de vida através do conhecimento que vocês, lá no trabalho que vocês fazem, é muito bonito. Essas pessoas mudaram de vida e outras vão mudar de vida também através dos conhecimentos que nós vamos levar. Nós, eu digo, os acadêmicos, vocês. Gostaria de uma entrinha nas suas falas, porque nós estamos conversando hoje aqui. Primeiro, o senhor falou sobre as pessoas que são ateus. Muitas vezes, né, eu não gosto de trabalhar com julgamento, porque a minha neta Lohana, ela me ensinou a não julgar, né? E quero falar que eu convivo assim muito, né? Já convivi também demais, já até na minha vida pessoal, né? O pai do meu filho, o Wallace, ele tinha essa visão e era uma pessoa totalmente ética, né? O Avelino Ferreira e outras pessoas que eu conheço são meus amigos, que eu posso dizer até que são meus, como o senhor diz, né? Líder, né? Se eu falo guru, eu falo líder. Todas essas pessoas que me ensinam, que são anjos do meu caminho, eu costumo dizer, são meus líderes. Eu aprendi muito com o Wallace, aprendo muito com o Avelino Ferreira, aprendo muito com o meu pastor. Ele me ensina muito a ser humana, ele é muito paizão, assim, não porque ele é pastor, mas é porque ele é um ser humano. É excelente. Agora aprendo também muito com os meus líderes na PEB, meus amigos das missões. Aprendo muito com o Germano. Germano é uma pessoa que também... Então, aprendo com o senhor, aprendo com o Big, com o Garoto Diamante, que tem aí na rádio também, o filho do Germano. Enfim,
a gente vai aprendendo com pessoas que passam nos nossos caminhos. Eu aprendo até com aquelas pessoas que são ruins. Eu aprendo a não querer conviver com pessoas iguais a elas. A conhecê-las, mas não querer conviver com pessoas iguais a ela. Eu até hoje amanheci com uma ideia assim de limpar meu Facebook. Já amanheceu com vontade de limpar seu Facebook? De viver com o essencial e com o melhor? Não é isso? As oportunidades, essa semana eu fiz uma postagem sobre oportunidade. As pessoas não gostam de falar de coisa séria nas redes. Eu já percebi isso. Eu estudo, agora formei em inovação digital, né? Uma das minhas faculdades de marketing digital. E eu vejo assim que tem que realmente dar uma renovada, profissionalizar minha rede. Eu tenho uma rede muito extensa. Eu não sei de onde aparece tanta gente nas minhas redes. Eu tenho que fazer uma pesquisa para descobrir o que essas pessoas querem na minha rede. Porque eu geralmente posto qualquer coisa. Agora eu tenho que profissionalizar. Mas essa semana eu postei sobre uma pessoa muito especial que eu conheço, que é o meu irmão. Eu fiz anos na semana passada, aniversariei na semana passada. Ainda vou fazer um feijão aqui para os meus amigos. Um abraço para a Creni, que o ano passado comemorei meu aniversário com ela, para a Frane, para todos os meus amigos. Muita gente, mas muita gente me ligou. A minha festa foi no Rio, olha que legal. Fizeram uma festa para mim no Rio. Pessoas assim, sabe? E fizeram tudo assim que eu jamais esperava. Tantos anos que ninguém nem dava parabéns para mim e eu tive ali no meio daquelas pessoas. Mas eu quero falar do meu irmão. Eu falou de oportunidade, né? Nós somos quatro irmãos, 5 irmãos, uma morreu do casamento dos meus pais e depois teve, eu acho que mais 3 do outro casamento e mais 2 do outro casamento. Eu tenho muitos irmãos. Mas quero falar dos meus 4 primeiros irmãos. Não tem diferença para os outros, mas eu quero falar dos meus 4 primeiros. Meu irmão fez anos essa semana, são as mesmas histórias dos outros. Nós fomos criados quase na rua, ou na casa de um, ou na casa de outro, porque tínhamos pais separados, embora meu pai deu todo aquele apoio. Meu irmão é uma das pessoas da periferia. Meu irmão fez anos essa semana. E ele cresceu ali no bairro, viveu ali no bairro, venceu ali no bairro, vive ali no bairro, convive ali no bairro. Dentro da melhor condição que ele tem uma condição que ele construiu por ele mesmo, através do trabalho. Nunca vi meu irmão envolvido com política. Eu acho que os políticos nem conhecem ele, eu acho que ele não sabe nem quem ele votou na outra eleição. Constituiu família dentro de uma periferia onde... Então, o que eu comparo, meu irmão? As oportunidades. Meu pai sempre falou assim pra gente: se eu tivesse tido a oportunidade que vocês têm, eu teria feito muito mais. Então eu falava: papai, terminei o primário. Ele falava assim: se eu tivesse a oportunidade, eu teria feito muito mais. Papai, terminei o ginásio. Se eu tivesse essa oportunidade, eu teria feito muito mais. Papai, vou ter minha formatura. Eu poderia ter feito muito mais. Papai, vou me casar. Você pode fazer muito mais que isso. Nesse momento, você pode fazer muito mais que isso. Sua oportunidade desse tempo é muito maior. Então, o papai ensinou a gente de oportunidade, de abraçar as oportunidades, por mínima que seja, porque sempre alguém tem uma oportunidade menor e faz. Então, nós precisamos fazer. Vai depender da nossa força, porque muitas vezes a estratosfera política atrapalha quando as pessoas se colocam numa dependência de governo, de emprego, disso e daquilo, e não faz por elas. Eu agradeço meus amigos políticos que nunca fizeram nada por mim, porque eles me permitiram que eu chegasse onde eu cheguei. Eles me deram a liberdade de pensamento, de estar ou não, de achar ou não, de conviver ou não, de falar ou não,
Porque é assim que nós conquistamos nossa liberdade. Né? A liberdade está em nós sermos o que nós queremos ser. Né? Dentro daquele tempo que nós estamos. De ser, por exemplo, de ter uma... Eu por exemplo, sou o cristianismo. Então, tudo que um dia desse, eu vim conversando com os colegas lá do Ferreira Machado, que eu nunca deixei de ter os meus amigos lá de trás, auxiliares de enfermagem, como os meus melhores amigos. E aí eu vim conversando, vim do velório da Edinha, vim conversando com o Valentim, vim falando com o Valentim. Valentim, eu estou numa instituição internacional e nacional. E eu falei, aprendi aonde? No sindicato. Eu aprendi no meio dos colegas muitas coisas. Aprendi na prática da experiência de conversar, na prática estatutária, na prática do sofrimento. Porque o sofrimento, ele também forma pessoas, desde que nós possamos sobreviver a eles. Muitos que tiveram a mesma oportunidade que o meu irmão, ou que eu, ou que a minha irmã, ou que o meu outro irmão fala que ele dormiu no meu cão, alguma coisa assim, alguma coisa tipo valão, alguma coisa tipo assim. Ele tem a empresa dele, a vida dele, o trabalho dele. Deus nos escolheu, eu gosto de falar de Deus porque que nos direciona para nós sermos livres. E algumas relações escravizam o outro, escravizam a mente do outro. Eu estou bem, mas eu dependo de pensar o que o outro pensa. Eu dependo de sentir segundo o outro sente, porque senão eu vou perder a minha liberdade, a minha falsa estrutura de poder e de estar. Você está alcançando o que eu estou falando? Então, muitas vezes, nós nos escravizamos para uma determinada situação. E também criamos animosidade, eu chamo de isca de Satanás. Tem um livro, acho que é do Paul Ashton, que fala sobre isca de Satanás. Quando a gente fala algo que vai contra a ideia do outro. E aí o outro não sabe receber a ideia do outro. Esse tempo digital agora, ele abre para nós uma nova perspectiva. Na minha visão, que eu tenho do digital. Está ainda na superfície? Tá. As pessoas estão usando muito ainda na ideia, tá, mas as pessoas estão se expondo mais. Aí o nosso poder de análise vai crescer cada um segundo a sua profundidade. Vai nos dar condição de escolher. Hoje eu assisto uma novela, ou eu procuro um assunto do YouTube, um assunto da minha preferência, ou eu vou conhecer um pouquinho Roseni aqui, né? Será que ela é aquele mito? Né? E às vezes as pessoas fazem da gente meio que mito, né? Eu estou aqui, deu um monte de gente no hospital falando como é que está o piso, o que vai acontecer com o piso da enfermagem, o que o cara vai fazer, o cara não vai fazer. Tem todo esse mito aí. Agora os colegas me ligaram, falaram assim, olha, está aqui no Ferreira Machado, está uma música, vai faltar e falta aquilo. Porque, entendeu? Eu falei, não, estou bem, estou em paz. Tem um trabalho fazendo, mas estou em paz, estou tranquila. Né? Cada um faz o seu trabalho como quer, e vive, colhe seus frutos, a gente vai vivendo em paz. Eu quero dizer que a inovação hoje dá condição de nós escolhermos, vai alimentar a nossa ideia, vai alimentar a nossa mente. A leitura, ela é um alimento para a mente. Vai do que nós vamos alimentar. Com o que nós estamos alimentando na rede? Com conhecimento? Nós estamos nos alimentando com veneno? O que nós estamos colocando todos os dias na nossa mente? O que nós estamos fazendo dentro do sistema online? O que nós estamos construindo através dessa grande oportunidade que é o sistema online? Nós temos visto aí jovens que enriqueceram dentro do sistema online. Né? Hoje, a maioria dos milionários, né, usando as ferramentas digitais, são jovens, não chegam nem a 30 anos.
Existe essa gama de oportunidades aí. Hoje, ninguém se envenena com novela quem quer. Será que as pessoas hoje elas querem ficar assistindo mentira na rede online? Ou elas querem ali assistir um caso verdade? Por exemplo, o que o senhor gosta de assistir no sistema online? O que o senhor, professor? Quando o senhor abre a rede, o que o senhor gosta de assistir? Eu costumo falar que eu sou um pouco estranho, porque é verdade, porque eu gosto de assistir uma coisa que quase ninguém gosta. Eu gosto de assistir programas da Academia Brasileira de Letras, eu gosto de assistir TV Justiça, Supremo Tribunal Federal, eu assisto programação da OAB, eu assisto programação de literatura. Entende? É muito raro eu pegar e um dia, para vocês verem, eu sou da geração, nós somos da geração da TV em preto e branco, que você tinha que levantar para trocar de canal, botar lá aquele, né? Na casa do vizinho. Isso, você tinha que colocar colocar aquele bombril na antena para poder parar de ficar. Enfim, somos da geração antiga. Essa geração vai embora e vai ficar nova. Tá correndo? O sistema tá andando rápido. Hoje tudo é no clique. Então, eu sou muito seletivo com as coisas que eu assisto. Para vocês verem como eu sou uma pessoa ultrapassada, quando eu vou parar para assistir... quando eu vou parar para assistir uma programação chamada novela, eu assisto Top Model, eu puxo lá dos YouTube da vida, assisto Top Model... Globoplay, ela passa, vale a pena ver de novo. Isso, essas novelas lá dos anos 90, mas raramente, e não consigo acompanhar o tempo todo, é uma vez ou outra, e olha lá, programações eu consigo só assistir antigas, eu não consigo acompanhar Big Brother, essas coisas assim, para mim é um vazio, para mim, não, é o que eu falo, o que serve para mim, serve pra mim. Eu não consigo ver reality show, essas paradas aí não. Eu pego todo o meu tempo de intervalo para fazer aquilo que de alguma forma ou vai ser para minha área de lazer, meu momento de lazer, ou para os meus estudos. Mas programação, eu gosto de assistir Supremo, como eu falei, tudo isso aí. E quase ninguém assiste. E quem vê eu assistindo fala, você não é normal não. Professor, eu gosto de acompanhar muito, sabe o quê? A ONU. E agora com a Agenda 2030... nós estamos vendo muito, eu estou vendo muita questão da ODS, porque nós estamos criando os polos da mulher no Brasil, fora do Brasil, e esses polos, eles têm que colaborar com o desenvolvimento, né? E as ODS estão aí para ser cumpridas. E a ONU é uma das únicas, a ONU e as instituições de mulher, a instituição de mulher ao qual eu faço parte, são as duas instituições nacionais e internacionais, né? Então, que praticamente mulher que existe, porque a OAB, por exemplo, é a comissão, né? Tem a comissão de mulheres. Eu também acompanho muito o que a OAB faz um trabalho lindo. Eu vou pesquisar dentro daquilo que eu faço. Agora, filme, por exemplo, novela. Sabe qual novela que eu gostava? A Poliana. Sabe por que a Poliana? Porque ela tem muito cibernética. Ela tinha muito aqueles robôs, né? Ela tinha muito a questão do digital. Então, ali eu ia... Além de eu assistir a novela, porque novela de criança é excelente. Ela mexe no nosso cognitivo, ela já é treinada para aquilo. Ela também traz para a gente inovação. Estou assistindo o filme Cortex, né? Que fala do digital de 2025. Nós estamos vivendo um sistema digital, o tempo está correndo tanto que as pessoas já começam a falar que dia é hoje. Né? As pessoas, ontem 2 pessoas me perguntaram, ontem foi segunda-feira, gente. E 2 pessoas, uma de São Paulo, uma do Rio. Que dia é hoje mesmo? Que dia é hoje mesmo? A gente estava numa reunião online, então o tempo está correndo, ó. Agora eu pergunto, o ser humano, ele consegue... Repete porque cortou a sua pergunta. Repete, cortou sua pergunta. Acompanhar a artificial. Repete porque cortou aqui, você saiu do ar e voltou. Repete a pergunta. Então, o telefone. O ser humano, ele consegue acompanhar a inteligência artificial?
Olha, acompanhar, o ser humano pode acompanhar, mas não vai conseguir dominar toda a técnica, não, porque tipo assim, você tá ali, a inteligência artificial, ela vai trazer para você apenas aquilo que serve para você usar como gabarito, para você usar para auxílio dos seus trabalhos, conhecimento. Agora, o ser humano em si nunca vai conseguir alcançar, né, a velocidade da tecnologia. Muitos seres humanos, por exemplo, estão sendo substituídos por robô nas empresas e por aí vai, mundo afora. Mas utilizar da inteligência artificial pode, né? Ele pode sim. Porém, ele tem que tomar um certo cuidado com uma coisa chamada artificialidade, ou ele ser raso no conhecimento, porque a tecnologia ela traz para você conhecimento profundo. O problema é que na velocidade das coisas as pessoas só pegam a capa, elas não pegam por dentro do livro. Não é velocidade, olha só, é a quantidade de informação. Por quê? O digital, ele trabalha com dados. Eu pego os dados e coloco aqui. Big pega os dados, coloca ali. O senhor pega os dados e coloca aqui. Então, nesse momento, tem bilhões de pessoas colocando informação na rede. Bilhões, dentro dos seus interesses afins. São bancos, instituições corporativas, judiciárias, políticas, crianças. Hoje todo mundo tem a liberdade de fazer seus podcasts, né? Sua estrutura de informação. Eu tenho aqui 100 grupos, né, de informação. Então, todas essas pessoas estão colocando os dados. São milhares de informação. A máquina, ela não trabalha sem dados, ela não vai buscar os dados. Nós que colocamos os dados. O que precisa, muitas vezes, é o discernimento. Quer ver um exemplo? A musiquinha. Nós vigiamos pouco, eu estou falando assim, algumas coisas, né, que eu tenho uma certa autoridade. Nós não vigiamos, muitas vezes, nossos filhos. E aí tem os jogos digitais. O que acontece com os jogos digitais? Os jogos digitais traz uma música para o cognitivo das crianças. Então, eu quero deixar um alerta aqui para os pais. Cuidado com as musiquinhas. Porque nós sabemos que existem músicas que são condicionantes. E como o senhor falou, tem mentes do bem e tem mentes do mal. E hoje há dados por toda parte. O senhor está, de repente, ali na internet, vem um message ali, vem uma mensagem de alguém que o senhor nem conhece, né? Também vem para as crianças. As crianças e outras pessoas também despreparadas. Mulheres despreparadas, homens despreparados. Então, nós precisamos estar preparados para esses bilhões de informação. Cada um vai escolher a sua tendência, né? Hoje é natural nós termos aí acesso a todo tipo, né? Nós temos os streamings de filmes, de programação. Olha, o senhor gosta, né, das programações interativas e culturais. Aí eu já posso ver o quê? O senhor leva a vida a sério e busca alimentar a sua vida com informações de crescimento, né? Eu gosto de entretenimento, gosto muito de filme, né? Gosto de estar ali reunida com o meu pessoal, né? Muitas vezes no país e fora do país, estou sempre reunida fazendo o meu trabalho, quando eu não estou viajando, mas também procuro ali acompanhar, estudar, mas tem outros que já gostam já do joguinho, cada um gosta de uma coisa. E nós não damos conta de tanta informação. Ninguém dá conta de tanta informação. Enquanto o banco está trabalhando, a instituição judiciária, a instituição de venda e a instituição comercial, há uma desmaterialização
contemporânea. Não sei se o senhor já notou, né? As cidades estão com os estabelecimentos vazios. Até onde as pessoas estão preparadas para confrontar com esse ambiente digital, construir o seu ambiente digital, né? É hora de nós estarmos prontos para essa construção digital, essa comunicação digital. Aí vem o que o senhor está falando, as pessoas que vivem no raso. Tem pessoas que ainda vivem no raso. Hoje, nós trabalhamos no digital, nós compramos no digital, nós podemos nos alimentar do digital. A gente pede um alimento, aí o alimento é entregue na porta. Então, há uma série de situações. Nós pegamos o telefone, correu ali, a notícia vem aqui. Eu só questiono porque não bota o nome, não bota nada. Morreu fulano. Pegou fogo no carro de fulano. As notícias ainda são um pouco rasas para nós. Mas a artista está doente, está chorando, está aparecendo ali. Então, eu creio que até essa questão da novela, das coisas de mentira, não estou falando isso por religiosidade, eu falo isso por uma realidade, né? Vai começar a desaparecer, porque a vida está aí. A vida está aí no digital para todos verem. Não é? A gente se reúne para a festa, estamos aqui, na festa. Ah, parente tal está fazendo ano, nós estamos lá no grupo, né? Estamos fazendo ano. Por exemplo, tem um pessoal da cidade que faz live. Aí meu filho gosta de assistir a live daquele amigo nosso. Outro gosta de assistir live de outro. Outro já gosta de assistir a live do Pitaque. Outro já gosta de assistir o Germano. Outro já gosta de entrar lá no YouTube, procurar aquele podcast daquela pessoa que está fazendo lá. Por exemplo, eu gosto muito, parece impossível, mas eu gosto muito do podcast do Léo Dias. Conhece o Léo Dias? Não. Eu acho que é Léo Dias, não é o nome dele, Big? Ele entrevista famosos, ele é uma pessoa que tem um grande... ele tem um chamado porque ele faz, passa conflitos pessoais, assume os conflitos que ele passa. Eu sei quem é. Ele assume os conflitos que ele passa. Ele é um cara verdade. Ele não mente quem ele é. Né? Porque nós estamos indo para um tempo de verdades. Essa coisa de, entendeu? Nem quem está ali, que parece que está dentro da caixinha, agora vamos falar de religiosidade, parece então quem está porque quer. Entendeu? Mas não existe mais isso, daqueles que ficam ali, debaixo do poder de um, sendo manipulado. A manipulação é uma opção de cada um. Ninguém é bobo na Terra. Principalmente quem abre o cognitivo e espiritual. Quem abre a inteligência espiritual, então, tem visão do que faz. Aquela intuição, né? A intuição vai desenvolvendo. Nós temos áreas da nossa mente, né? Tá ali, pode contestar através do mapa mental, os psicólogos aí, neurocientistas costumam fazer, que há áreas da mente que se desenvolvem, algumas mais, outras menos. Então, a informação está aí para que nós possamos atestar. Nós estamos num tempo total de crescimento. Eu só não entendo, sabe o que, professor? Porque ainda depende da gasolina e do petróleo. Porque ainda depende de usar um mineral como petróleo ou um gás. Se os carros já podem no carro. Por que os carros ainda já não são digital ainda? Por que a gente enfrenta essa poluição, essa dificuldade, com tanto desenvolvimento na Terra? Isso que eu ainda não entendo. A natureza também está aí, nós estamos crescendo, desenvolvendo, de buscar sustentabilidade e respeito à natureza. E a natureza ainda é tão violentada.
mas também estamos caminhando para essa melhoria. Esse tempo vai trazer tudo para nós. Passou a pandemia, crescimento e desenvolvimento digital. Passou a guerra, há muito mais crescimento e muito mais desenvolvimento. Pode falar, professor. Sim, realmente isso tudo, esse conteúdo todo que você abordou aí, eles são de extrema importância para refletirmos. E assim, você falando aí, eu estava pensando aqui, lá atrás, na época em que não existia nada disso ainda, vamos colocar lá na década de 40, 50, 60, onde o mundo era outro. E naquela época, por exemplo, o acesso ao conhecimento vinha através dos livros, né? Então, assim, muitas pessoas que tinham a posse do conhecimento era por conta dos estudos. Fora dele, os senhores feudais dominavam, enfim, tinha todo aquele processo de escravo e senhor, né? As pessoas que eram escravas. Tem até um livro muito interessante que eu indico, de Etienne Laboissy, chamado A Servidão Voluntária, se não me falha a memória, e aquele George Orwell, né, A Revolução dos Bichos, que são dois livros que eu sempre estou indicando para pessoas lerem, as pessoas que querem ter mais acesso à liberdade, podemos dizer assim. Mas naquela época, onde os senhores feudais, onde os senhores do poder tinham acesso a todo o monopólio do conhecimento, enfim, da educação e tudo mais, eles escravizavam as pessoas conforme eles queriam. Puxando daquela época para os dias atuais, nós estamos aí diante de uma, como você falou, diversidade de conhecimentos. Ninguém mais é bobo. As pessoas podem pesquisar como elas quiserem sobre qualquer tema e assunto, né? Então, o mundo mudou, como sempre foi, é o movimento externo, né? Fora da gente, fora de dentro, né? Do que há dentro de cada um, porque dentro de cada um há um universo próprio dela, onde as pessoas têm a sensação da realidade. E do lado de fora, todo esse movimento histórico, né? Quando, por exemplo, nós vamos pegar um livro para ler, de filosofia, de história, nós devemos ter o cuidado e o brio de compreender a época em que o mundo ele vivia naquele momento, daquela escrita, daquele tipo de texto, né? Daquele exemplo, os filósofos eles tinham as suas ideias de mundo da época em que eles conviviam. Hoje, se eles vivessem nos dias atuais, a maioria esmagadora da forma como eles pensavam de quase tudo seria totalmente diferente, uma coisa ou outra salvava. Então, por conta disso, a filosofia, por exemplo, ela não envelhece, ela sempre vai estar atual, independente se estamos em 2023 ou se estaremos em 2100. Por exemplo, a filosofia ela vai continuar trazendo reflexão desde a década antes de Sócrates, os pré-socráticos já trazia reflexões. Então, a velocidade do movimento no tempo veio de forma diferente. Por exemplo, nos anos 90 eu me lembro que eu tinha tempo. Não porque eu era só jovem, eu ainda não trabalhava, mas eu via o tempo demorar muito a passar. Eu ia pro campo jogar minha bola, soltar minha pipa, jogar bola de gude, brincar com as crianças nas ruas. Tudo isso aí passava assim, tipo, parecia que o dia não acabava. Pelo menos a sensação que eu tinha. Então hoje não, você chegou na parte da manhã, tomou seu café, saiu pro trabalho, quando você vai ver já tá anoitecendo. Parece que tudo está se abreviando, como diz a Bíblia, os tempos estão sendo abreviados, mas a velocidade das informações são tantas, que realmente, se a pessoa ela não tiver o cuidado de tomar para si um cronograma, ela criar para ela cronograma para o meu dia. Então, no horário X ao X é o meu trabalho, nos interstícios eu vou criar métodos de estudo, ou sei lá, vou fazer alguma coisa, um momento de lazer, mas se ela ficar presa em TikTok, em Kawaii, se ela ficar presa em rede social apenas, ela de fato vai se tornar artificial. Mas se ela quiser algo a mais, e ela poder oferecer a esse mundo algo a mais com a vida que ela tem, então realmente ela vai ter que ter um propósito de vida. Exemplo, eu tenho um propósito de vida que é trabalhar sempre a literatura e a filosofia como identidade de vida,
não profissional, mas como identidade de vida mesmo. Então quem olha para mim vai sentar comigo, vai conversar com 10 minutos, eu tô falando de filosofia. Então, assim, é o meu modo. Cada pessoa tem um modo de ser. Existem aquelas que, se parar 2 minutos com você, ela vai começar a fofocar da vida do outro. Então, é o modo de vida dela. Ela é considerada fofoqueira. Eu vou orar, professor. Pode falar. Manda orar. Eu ensino a orar. Aí entra o meu lado pastoral. Isso aí, exatamente. Porque você usa aquele momento para você ler um texto bíblico, enfim, ou até mesmo para falar de Jesus para o outro que está ali. Ou seja, você usa... Vou me matar, pastor. Eu falo, abre a Bíblia. Isso aí. Abre a Bíblia. Porque se ela for me contar o problema dela, vai envenenar minha mente. Exatamente. O problema dela. Mas a Bíblia, ela sempre vai ter uma palavra, ela é espiritual, a Bíblia, ela vai entrar algo positivo no coração Sim, dela. Tem uma parte da Bíblia que é muito interessante, serve para todos os tipos de pessoas, seja ateu, seja a pessoa que acredita em Deus ou não, que diz assim: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Mas se tem que se gloriar em alguma coisa, glorie-se em conhecer a Deus. E o que é conhecer a Deus, senão você aprender a amar o seu próximo e você levar esse seu próximo aquilo que Deus te deu de presente. Deus te deu uma vida, e se Deus deu uma vida para você, você está utilizando dela de que forma? Bom, se eu estou absorvendo conhecimento, então Deus me deu um dom, um talento, e a partir desse talento eu não vou enterrá-lo. Eu vou pegar e vou, através desse conhecimento, atingir pessoas positivamente, não tirando ela do caminho do bem, mas levando ela sempre ao caminho do bem. Uma vez que, se você observar todo o condicionamento que você tem dentro de você, analisa ele e veja, poxa, se eu parar para fazer uma retrospectiva dos últimos tipos de diálogo que eu tive com pessoas fora. Bom, se eu parei naquela padaria, conversei 10 minutos com uma pessoa, conversei com fulano, com ciclano, em qualquer momento, em qualquer lugar, qual foi o conteúdo daquela conversa? O que eu pude agregar para aquela pessoa? Por exemplo, eu sou corretor imobiliário, mas também trabalho em farmácia, mas também trabalho como em outras coisas. Enfim, quando eu tô no meio dessa galera conversando, o que eu tô levando para ela de conteúdo positivo e o que ela tá trazendo para mim? É a hora de separar o joio do trigo. Claro, existe um momento de descontração, tem. Um momento de uma piada, de uma brincadeira, porque ninguém é... Não, mas você tem um momento para tudo, né? Ó, por exemplo, eu sou flamenguista, gosto de ir ao Maracanã, essa coisa toda e tal. Gosto de brincar muito com gente de outras torcidas, mas tudo tem o seu momento. Debaixo do sol, tudo tem um momento. Surgiu um antagonismo aqui. Isso aí. Quem não é Flamengo é antiflamenguista. Antiflamenguista. Eu sou antiflamenguista. Brincadeira, professor. Segue a pauta. Isso aí. Então, quer dizer, uma pessoa que ela tem o conhecimento que ela tem carregando dentro de si, ela não pode pegar e se fechar, por exemplo, vamos dizer assim, eu sou professor de ciências, ou sou professor de alguma coisa. Claro, obviamente, quem quiser ter aquele acesso ao conhecimento técnico e ele é um professor, obviamente essa pessoa vai ter que estudar de uma forma ou de outra, seja na rede pública ou em uma escola privada, enfim, uma faculdade. Aquele professor que está ali conversando com ela, não necessariamente ele precisa passar toda a parte técnica, né? Domine, pois, todas as teorias e técnicas possíveis, mas quando encontrar um coração humano, seja simplesmente um outro coração humano. Então, o conhecimento que eu tenho, eu vou, de tempo em tempo, apresentar aquilo que a oportunidade, a ocasião me pedir. Ou seja, o discernimento até mesmo espiritual. O que eu posso fazer para contribuir, para melhorar a vida dessa pessoa hoje? Por mais falho que sejamos seres humanos, eu posso contribuir com alguma coisa. Não tem cabimento. Eu posso aprender com um mendigo. Ele somente... Quer ver uma coisa só para eu poder ajudar as pessoas em casa? Você passa perto de um mendigo, se você tem condição de fazer isso, faça isso em sigilo, tá? Não precisa mostrar a mão direita que a esquerda faz. Você faz um teste só qualquer dia desse. Passa perto de um mendigo, você tendo condição financeira para isso, você vai lá, compra 2 quentinhas. Não bota em rede social isso não. Vai lá, compra 2 quentinhas. Nem fala pra ninguém que você fez isso. Bota uma quentinha para aquele mendigo comer e senta no chão com ele e come junto com ele. E só ouve o que ele tem para te falar.
independente se ele é drogado, se não, senta perto dele. Você vai ver que coisa maravilhosa que você vai sentir dentro do seu corpo. Você vai sentir Deus ali do seu lado. Porque o que você fez ali não é para engrandecer a você, seu ego, não. Não, simplesmente é o amor pelo próximo. Aquilo não vai resolver o problema dele, não. Mas duas coisas você fez sem você perceber. Uma, naquele momento instantâneo, pum, estancou a fome. 2, você deu oportunidade daquele mendigo falar dos demônios dele. Isto é, dos problemas dele. Quem sabe, talvez, você tenha uma certa influência que consiga ajudar aquela pessoa. Bom, olha só o que você fez com o seu dia. Utilizou meia hora ou uma horinha do seu dia para ajudar o teu próximo. Isso muda tudo, sem querer nada em troca do grande arquiteto do universo. Somente ajudar. Isso é amor, isso é espiritualidade, sem precisar falar para ninguém o que você fez, mas já ajudou um mendigo. Olha aí, isso serve não só para o mendigo de rua, para qualquer situação. Então eu acho muito que o conhecimento não é somente eu falar, olha, Aristóteles, que é o meu caso, filosofia, Aristóteles falou sobre isso, Nietzsche falou sobre aquilo, Foucault sobre aquilo outro, Heidegger sobre isso. Não, isso são teorias, a parte técnica teórica, mas na prática o conhecimento tem que ser aplicado, senão de nada vale, porque é como chuva, nuvens carregadas que não chove. Aqui, assim é todo aquele que se gaba daquilo que não fez. Não faz. Essas pessoas. Fala um pouco mais perto que eu acho que não tá saindo sua voz, não. Todos. Agora saiu? Tá dando pra ouvir aí, Billy? Tá, sim, pode falar. Todos esses filósofos, eles são bases para uma filosofia, por um modus existentes, né, contemporâneos. Mas eu ainda vejo assim que durante os nossos tempos, né, vem surgindo outros e outros e outros filósofos. Sim. Podemos esquecer nossa base histórica do tempo, né, filosóficos, mas precisamos aí dar ênfase a outros filósofos. E por que só para detalhar, Roseli, só para detalhar isso que você acabou de falar aí, quando você fala tem que abrir espaço para novos filósofos, você está dizendo exatamente o que eu penso, que o tempo não parou lá atrás, tudo está intacto, pronto e acabado para toda a geração que vier. Não, todas as gerações que estão vindo tem pensadores, tem pessoas interessantes aqui em Campos, em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, e que tem que falar, tem que criar espaço para essa galera poder se apresentar e mostrar o que ela tem de melhor para a humanidade. Pode continuar. A gente falou muito hoje sobre lideranças na nossa vida. O que o senhor fala de gurus, eu falo lideranças na nossa vida. Como encontramos liderança naquelas pessoas que nós nos idealizamos neles, independente da religiosidade, da religião, porque eu acho que de religiosidade todo mundo tem um pouco, cada um tem aquela crença aí que não quer sair dela, não é a gente que não quer sair dela, né? Cada um tem os seus mitos, cada um tem os seus demônios, que ainda não se libertou. Acho que quando a gente estiver liberto de todos, nós não estamos mais aqui, vamos ficar leves o suficiente para subir. Mas, então, eu costumo. Um dos meus líderes é o Frânio Abreu. Ele liga às vezes, me dá uma orientada. Às vezes ele fala: usa a sua palavra. Você está vivendo esse problema assim com alguém, alguma coisa? Usa as suas palavras que você costuma dizer. Usa dentro dessa situação também. Então, o bom da vida, o bom do sistema digital, eu continuo batendo nessa tecla enquanto eu estiver no Grupo Aurora. Eu espero estar por muito tempo, porque poucas pessoas me suportam, e Germana é uma delas, uma das pessoas que me suporta. É inovação. O Grupo Aurora, dentro de Campos, dentro da terra, do sistema, é inovação. Futuro. No tempo em que Germano Santos passou uma luta forte, Deus deu algo para ele. Deus deu uma inspiração a ele. Não sei por que caminho, a gente conversa pouco. Deu o Grupo Aurora de Comunicação. Ele tornou o Grupo Aurora bem campista. Ele não pensou na terra, não pensou
De repente, é o sistema globalizado. Ele pensou, é daqui, ó, é de Campos, é do Parque Aurora. Isso é muito bom. Alguma coisa que nós estamos falando aqui, professor, vai servir de base para alguém. Engraçado, né? O sistema de educação fala o quê? A lei de educação, base comum de educação. Se a gente for refletir, vai dizer o quê? Uma lei de interesse a todos. E o que nós estamos fazendo aqui? O senhor falou várias vezes, produzindo conteúdo. Fala mais perto. Produzindo conteúdo online. Lá na técnica, nos instrumentais lá do digital, senhor aí, eu de casa, né? Vê que coisa sobrenatural. Existe algo mais sobrenatural do que a invisibilidade online? Você sabia que o sistema digital, as ferramentas digitais, elas são tão mínimas? Se estuda isso no TI, que ela passa a ser até algumas energia quântica. Então, que são as trabalhamos serésimas, né? Com a matemática mínima. Nós estamos vivendo um tempo já sobrenatural, nós é que não reconhecemos. Olha, daqui a pouco tempo, o computador vai estar aqui, ó. Alguns sistemas já devem ter, ó. Sim. Sistema já deve ter, num óculos bem menor do que esse. Todos os arquivos vão estar aqui. E nós precisamos estar preparados para isso. Precisamos ter emoção para isso. Precisamos ter visão para isso. Precisamos respeitar a inteligência do outro. Precisamos usar essas inteligências artificiais também para o nosso bem viver, para o nosso cotidiano de vida todo dia. Né? As crianças vão para a escola, voltam, vão estudar onde? Estudar no computador. Entendimento ilimitado. E os pais, como que eles vão ajudar os filhos? Estudando também dentro do sistema de informação, que é renovador. E a loja que está desmaterializando? O que vai substituir? É a árvore que vai substituir essas lojas que estão fechando? Porque o senhor trabalha com imobiliário, eu nem me liguei nisso. Né? No próximo programa vamos conversar sobre isso, professor. Sim. Sobre vamos conversar sobre a cidade, sobre os espaços vazios. É um sistema, é uma situação bem atual para nós. Eu não sei o número de imóvel vazio que tem na cidade, mas são inúmeros. Aqui no centro, eu acho que das lojas tem um déficit aí de 60% vazio. Sim. Sim. E como que o sistema imobiliário está enfrentando isso? Vamos conversar semana que vem sobre isso. Com certeza, vamos sim. Se há chance. Está ouvindo, professor? Agora repete. Na semana que vem, eu acho que é o retorno daí, tá? Ah, sim. Na semana que vem, vamos conversar sobre a devassidade, o sistema imobiliário em Campos. Sim, compreendi, vamos sim. Muito imóvel vazio mesmo. Ninguém tem culpa. Isso faz parte, eu creio, de uma parte da inovação digital. Uhum. Mas o que eu penso? As pessoas não diminuem o valor do aluguel. Quando a demanda está alta, não é isso? Sim. O preço tem que diminuir. Seja a questão do não só do valor agregado, mas também ao aluguel do imóvel da venda, já que aumentou a demanda, mas também a questão do comércio digital.
Vamos falar sobre essa repercussão aí do comércio digital dentro do setor imobiliário, dentro dos segmentos imobiliários. Sim. Deixar que trabalha no segmento imobiliário, acho que é um bom assunto também para a gente conversar, que está na demanda do dia a dia. Professor, o que o senhor achou da nossa conversa de hoje? Olha, construtiva, muito boa, porque cada vez que nós falamos sobre um tema específico, a gente consegue levar um certo conteúdo para as pessoas. Claro, eu sempre falo com as pessoas que me procuram que nós não temos... Cada um de nós não temos todas as verdades dentro de nós. Pelo contrário, nós temos conhecimentos adquiridos. E esses conhecimentos, eles podem ajudar certas pessoas. Exemplo, eu faço palestra também, né? Eu sou palestrante, inclusive vou estar fazendo algumas palestras nos próximos dias, aqui no Farol também. As nossas palestras, por exemplo, só para poder explicar um pouco às pessoas em casa, a gente fala sobre ticket médio das empresas, melhoramento da versão profissional e humana. Nós ensinamos a parte técnica de a captação de novos clientes para as empresas. Trabalhamos a parte emocional, que é para pessoas que estão em tratamento de depressão, utilizando palestra de satsang. Faço palestra de literatura, filosofia, entre outros. São temas diversos escolhidos pela pessoa que entrar em contato conosco. Então, eu faço palestra em diversos locais e muitas das vezes levamos lá um tema específico e a gente leva somente naquele dia um tema que vai ser explorado e ensinado, exposto para reflexão das pessoas presentes. Bom, e em relação à programação de hoje, trouxemos aqui alguns temas que foram importantes pincelar, e observando que quando a gente vai sentar para dialogar sobre esses temas com mais profundidade e com mais tempo, aí então a gente cria certos tipos de possibilidades de encontrar até podemos dizer assim, um posicionamento melhor da nossa parte, como também da parte do outro, porque você fala, mas também você ouve. É aí que começa a construção. Então a programação de hoje foi muito boa e espero, claro, que nas próximas nós consigamos também trazer conteúdos. Inclusive, convido você que está nos assistindo a seguirem as páginas que eu tenho. Eu separo. Eu tenho meu Facebook normal, por exemplo, mas tenho minhas páginas separadas. Eu sou poeta, então tenho uma página chamada Poeta Nilo Deison. Você pode seguir. Tem uma página Filósofo Nilo Deison. Só reflexão, textos, artigos, teses e por aí vai. Tudo sobre filosofia nessa página Filósofo Nilo Deison. Colunista, sou colunista de alguns portais. Vai lá no Facebook, escreve colunista, vai ter lá. Palestrante, vai ter lá. Só botar palestrante Nilo Deison. O que eu estou dizendo com isso? Quando eu faço isso, eu separo, as pessoas vão de fato de encontro àquilo que ela tem. Então, assim como Roseni, assim como todas as pessoas que têm um certo conhecimento, esse conhecimento é para atingir as pessoas positivamente. Então, se eu consigo atingir alguém positivamente, já valeu o esforço. Porque, na verdade, esse conhecimento não é para eu tenho. Não é meu. É Deus quem te deu e você partilha com outro, tá? Mas gostei muito do convite, gostei muito da programação e eu vou estar à disposição. Inclusive, você que quiser entrar em contato conosco, tá? Para tanto palestra, para seu grupo religioso, faço palestra também para igrejas, grupos acadêmicos, enfim, tudo. Você pode, esse nome aqui abaixo, Nilo Deison. Você vai lá no Facebook, você vai encontrar o meu contato lá, tá? Do WhatsApp, a gente faz o alinhamento, ou o nosso e-mail também vai estar lá, tá bom? Mas eu agradeço Roseni e a Rede Aurora de Comunicação. Eu quero falar para o senhor de um antagonismo aí entre eu e o senhor na conversa. Sim. E também quero falar de um trabalho que a gente está desenvolvendo muito importante no Brasil, 2 trabalhos. Um é uma viagem missionária para a Amazônia, vai ser agora em janeiro. Nós vamos ficar num barco de 2 andares, né, lá na região norte. Vamos ficar uma semana lá. Agora no Rio de Janeiro nós estamos trabalhando para o Imersão. O Imersão é um trabalho itinerante, é um trabalho de profundidade, de relacionamento espiritual, é novo, né? Quando se fala em imersão, o que a gente está falando? De sair da superfície e se aprofundar mais, né? É uma linguagem que nós precisamos conversar, né?
uma mais contemporânea, mais baseado na palavra de Deus. Onde é? Eu falei que quando eu encontro alguém com alguns problemas, eu chamo para refletir na Bíblia e orar. Daí eu falei, quando eu encontro, eu entro no espiritual. Às vezes até oro sem a pessoa nem saber. Onde eu passo, eu vou ali e repreendo ali naquele território. Qualquer um de nós pode fazer, tá, gente? Né? Repreendo aquele mal dentro do território, aquelas pessoas, geralmente as pessoas que estão caídas, elas procuram o território X. Até essa semana eu passei no Alberto Sampaio, domingo à tarde, olhei ali, eu falei, um lugar que poderia ser usado pelas pessoas, né, do espiritual da terra está vazio, com pessoas ali que precisam de uma palavra. Mas eu passei, pensei e também não cheguei, tá? E o senhor falou, eu paro, o filósofo, a pastora falou, ela chama para orar, lê a palavra, o filósofo falou, eu paro, compro um alimento, sento e ouço. Mas todas as duas reproduções são com visão do bem. Independente do que se vai fazer. Outro pode dizer assim, eu dou uma orientação, mando para casa. O importante é que há respeito e a liberdade de se expressar. É isso que a gente quer falar para a Terra. Pode se viver bem sem fazer o mal, sem criticar ou então se respeitando o que o outro diz. Há uma produção de história, há um acúmulo de dados, o qual nós temos aí para compartilhar. Ideias surgem de todos os pontos, inovações também. Esse é o sistema que nós estamos vivendo. É o sistema digital contemporâneo. E essa é a Rádio Aurora. Aberta com a maior comunicação e melhor que você pode ter. Porque você é campista, entende? É de campus para o mundo. Então, participe da Rádio Aurora, né? Invista na Rádio Aurora, invista nessa ideia genial que é a rádio web, que é o streaming, que é o material humano que nós temos aqui dispostos para todos. Esse é um trabalho o qual eu parabenizo, o qual eu torço, o qual eu estou sempre junto e agradeço o senhor, professor, por estar conosco nesse dia. Agradeço a Deus por esse dia novo, por essa semana que o senhor nos dá. Eu não sei aonde essa programação vai alcançar, mas por tudo eu sou grata. Grata mesmo. Por tudo eu sou grata. Por tudo que esse Criador fez, por tudo que ele faz e por tudo que ele faz. Por tudo que ele nos deu, eu sou grata. E pela sua vida também, pela vida de Big. Big não vai sair não, né? Big vai ficar, é isso? Ele vai depois, mais à frente, mais um pouquinho, vai ficar um pouco mais com a gente. A filha de Germano ama a Big. Nós também amamos, né? Fala mais perto. Muito obrigada pelo senhor ter vindo. Eu tinha comentado com o Germano ontem que talvez eu nem faria o programa porque eu estou nessa batalha aí, desse término aí. Eu estou com dificuldades. Como que é? Muita luta. Sim. Mas o bom é estar fazendo isso. Hoje eu acordei cedo. Se eu fosse biologicamente, eu já estou ligada. Logicamente, são 3 anos. É igual sair de São Francisco. Eu estou em campo e São Francisco me chama. Eu estou em campo e São Francisco me chama. É uma luta. E não é a mesma coisa. Aí o Rio chama. Hoje eu deveria estar lá 2 horas. Mas é assim mesmo. E Deus vai fazendo. Parabéns, meu irmão que aniversariou essa semana. As 2 lindas estão ali, né? Enfeitando a Sabrina e a Mariana, fazendo a FGTS. E vamos trazer também o comércio para cá, para anunciar conosco, para poder aí incentivar esse grupo de comunicação que é a TV Aurora, que é o grupo de comunicação Aurora. Que é rádio, que é jornal, que é TV, os terra.
Até semana que vem, se Deus quiser. Professor, um abraço, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua família. Fica com Deus também. Voltamos a apresentar o programa. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campo.